Oi, gente. Pior que não tem ninguém. Não tem ninguém. Aí, Mas já tá gravando? as pessoas vão participando por comentário. Ah, Sofia. E aí, eu fico... Ô, Duda, fica aí, por favor. Oi, Sophie. Karina. Vou esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Só tá entrando aos pouquinhos. Oi, Ju. Indy. Bebete. Oi, Kati. Karina, que saudade. Sumida. Também pandemia, né? Duda. Bom, gente, esperar um pouquinho aí para falar sobre o nosso tema tão amplo, que é meio gigantinho, né? Vou parar aqui. Oi, Paulinha, Carol. Vamos ver. Eu vou sair falando da teoria, mas vocês podem ir perguntando, tá, gente? Porque tem muita coisa para falar. Vou tentar focar. Vou tentar falar o básico para nivelar assim, o conhecimento de quem nunca ouviu falar, né? O Myers-Briggs. E depois eu vou entrando nas coisas mais específicas. Então... Bom, vou começar, gente. Já tem 12 pessoas, né? Então depois o pessoal já vai pegando. Bom, vamos lá. Então, hoje pediram para falar sobre Myers-Briggs Type Indicator, que é uma classificação tipológica de Myers-Briggs, né? O que é isso, né? É um instrumento que foi desenvolvido para identificar inclinações, preferências pessoais. Então, quem desenvolveu foi a Catherine Briggs e a Isabel Myers, né? Briggs Myers, que é a filha dela. E elas desenvolveram esse indicador durante a Segunda Guerra Mundial, baseadas na teoria de Jung sobre os tipos psicológicos, né? E é bastante aplicado, né, até hoje em dia. E o editor do instrumento MBTI, né? MBTI significa a sigla, né? Myers-Briggs Type Indicator. Ele já passou assim, alguns dados, né? Que já tem até 2 milhões, são realizadas, né? Até 2 milhões de avaliações por ano, que são administradas no mundo inteiro. Então, é bastante, assim, né? É muito, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra. No Brasil não tem tanto, é bem menos, na verdade. O Brasil não é muito conhecido, assim, proporcionalmente falando, né? Mas, enfim, o pessoal usa muito para empresas, para coaching, psicólogos, enfim, tudo que é tipo de necessidade, assim, né? Para treinamento pessoal, desenvolvimento, identificação de carreira. Então, isso tudo as pessoas recorrem ao MBTI. Desativa os comentários. Mas, Bebete, se as pessoas quiserem perguntar, aí, por isso que eu deixei os comentários. Bom, então tá. Então, o que é um conceito fundamental quando a gente fala em MBTI é a questão do tipo psicológico, né? A ideia é que os indivíduos, eles preferem certas maneiras de pensar e agir, né, do que outras, né? Acham mais fáceis ou, enfim, têm preferência por elas, né? Não significa que a pessoa seja daquele jeito, né? Assim, ela tem capacidade de pensar de jeito diferente, ela só prefere agir daquela forma geralmente, né? Caixa de pergunta aqui. Como que é a caixa de pergunta? Gente, sei isso não. Quem quiser. Peraí. Se quiser ativar os comentários, as pessoas quiserem fazer Tem um ajudante perguntas, aqui. Ativar perguntas. Vão fazendo na caixinha, vai aparecendo aqui as perguntas, tá bom, beleza. Fica assim, Beleza. Tem um ajudante. Tá, então vamos lá. Então, o que é isso, né? Não é... Por exemplo, eu vou falar um pouquinho de cada um das dimensões, né?
E aí, assim, falar, a pessoa é racional, a pessoa é mais coração, mais sentimento. Não significa que ela seja sempre, assim, ela prefere agir desse jeito, mas ela sente as duas coisas. Ela é racional e ela também tem sentimento. Depois eu vou explicar melhor isso, mas só pra vocês não colocarem as pessoas assim, tipo uma caixinha, sabe? A pessoa é assim. Não, ela vai preferir agir daquele jeito. Assim, por inclinação pessoal, mas ela vai agir do jeito que ela quiser. É só uma facilidade que ela tem, né? Mas ela faz o que ela quer sempre, assim, né? Então ela pode parecer uma outra coisa que de fato ela não é por inclinação natural, mas como ela valoriza aquela forma de agir, sei lá, uma pessoa que é muito racional, mais fria, mas ela sabe que é importante falar com jeito com as pessoas, ser delicada, mesmo que ela não tenha isso por natureza, mas ela vai agir assim porque ela sabe que é importante, né? Então, não sei se deu pra... Por mais que ela não tenha uma facilidade natural para isso. Então, só para vocês não entrarem nisso assim de... Nossa, mas você faz isso, como que você é esse tipo psicológico? Não é, porque o que vocês veem não necessariamente é o que a pessoa é por inclinação, né, natural. Bom, essas preferências, inclinações naturais, né, que o MBTI, que esse instrumento ele mede, ele assim, ele é manifestado em cada uma das 4 letras, né? Eu vou explicar melhor o que é isso, né? São 4 dicotomias que eu vou assim, como que isso acontece, né? São 2 tipos de atitudes, né? Uma pessoa que é mais tem a extroversão ou a introversão, tá? Então, o que é isso, né? A pessoa extrovertida, ela obtém a energia dela através da ação, né? Isso ela sente falta e ela gosta de realizar várias atividades ao mesmo tempo, ela age primeiro e depois pensa, né? Geralmente são mais sociáveis, né? Vou dar características gerais, né? Das pessoas que são mais extrovertidas, né? Tem uma inclinação maior à extroversão. Então, fala mais o que ouve, pensa em voz alta, puxa mais conversa, é mais expressivo no gesto, no tom de voz, mais desenvolto, transmite mais energia e entusiasmo e geralmente tem um círculo de amigos mais amplo e também acaba sendo mais superficial, né? A pessoa não consegue ter uma amizade tão profunda com 100 pessoas, né? Então, essa é a pessoa extrovertida, né? A pessoa que ela sente falta, é o pessoal que está passando mal agora na pandemia. Quanto mais extroversão, inclinação e extroversão, mais essas pessoas estão sentindo falta, né? De voltar à vida normal. A introvertida não, geralmente ela é o contrário, né? Ela sente mais falta de momentos sozinha. Então é onde ela recarrega as energias dela, né? Então, é isso. Geralmente, então, ouve mais do que fala, não verbaliza facilmente o que pensa, engaja menos, né, com desconhecidos, sente menos necessidade assim, de puxar papo, de começar a conversar. É mais comedido, principalmente com os desconhecidos, né? Mais comedido nos gestos, na altura de voz, geralmente, né? Não necessariamente, mas em média. E transmitem não tanta energia e entusiasmo, mas em compensação mais paz, mais serenidade. Mesmo que por dentro eles não estejam assim, como eles são, né? Mais para dentro, assim, né? Geralmente eles transmitem isso para quem está ao redor, né? E geralmente o círculo de amigos é mais restrito e pessoal também, né? Então aí as 2 primeiras duplas, né? Que ou é uma coisa ou outra, né? Então ou a pessoa tem mais extroversão ou ela tem mais introversão, tá? Então esse é primeira letrinha que determina as 4 letras da pessoa, né? Como é que é? Ele tem 4 dicotomias. Então ou a pessoa é E ou I, ou ela é S ou N, que eu já vou explicar, ou ela é T ou F, ou ela é J ou P, tá? E aí, combinando, né, a pessoa é E, S, T, J, ou I, N, F, P. Então, combinando essas 4 letras, a gente tem 16 tipos psicológicos, né? Então, é muito acurado, assim, né, o MBTI, porque como se desdobra em 16... eles conseguem analisar muita coisa de cada um, tá? Então, primeira dicotomia é extroversão ou introversão. Bom, não significa, tá, gente, uma pessoa que tem uma inclinação à extroversão, que ela seja... Isso não está relacionado à timidez, tá?
Muitas vezes até tem, assim, tá correlacionado no sentido assim, com a pessoa que ela sente mais falta de conversar com as outras, então ela vai exercitar mais, né? Puxar papo, falar. Então, muitas vezes pode ser que ela seja menos tímida por causa disso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então, timidez é outra questão aí, né? De ter vergonha, etc e tal. Bom, segunda dicotomia, né? As duas dimensões. Então, tem perguntas. Que bom que você tá aqui, Duda. Existe melancólico extrovertido? Você coloca aqui, ó. Tá. Tem que escrever já? Pode escrever depois? Ah, tá. Gente, eu vou primeiro... Existe, geralmente, porque aí já tá entrando na correlação do MBTI com os 4 temperamentos, né? Geralmente, eles se conversam no sentido... Geralmente, melancólico é introvertido, mas pode ter também extrovertido, tá? Mas uma correlação é que geralmente é introvertido, mas também tem melancólico extrovertido. Certo? Principalmente se... Eu vou explicar, quando eu explicar as outras letras, vocês vão entender, tá? Como que ele conversa com os 4 temperamentos. Então, sei lá, a pessoa é mais intuitiva e mais feeler, né? Tipo assim, tem os sentimentos mais fortes. Provavelmente ela tem uma tendência maior a ser melancólica lá nos 4 temperamentos. Entendeu? Assim, então tem essa... Vai depender das outras letras do MBTI, a forma como ele vai conversar com os 4 temperamentos. Bom, então lá, duas outras dicotomias, né? Sensação ou intuição, que é S ou N, tá? Então, sensação, o que é isso, né? Sensação vem de sentidos, né? Então, aqui ele já fala mais em funções, tá? Extroversão e introversão, a gente fala como atitudes, né? Atitude, qual a atitude que ela toma, né? De ir atrás das pessoas, de ficar mais na dela, né? Então, sensação e intuição a gente chama funções, né? Que o Jung chamava lá de... Depois eu explico, né? Se tiver tempo eu falo um pouquinho disso mais. Mas enfim, vou focar aqui no que é cada um primeiro, tá? Então, sensação, S. Então, são pessoas que são mais ligadas nos 5 sentidos, assim. Então, para fora. Então, elas percebem melhor o que está acontecendo no mundo externo, são mais concretas, são mais observadoras, né? Então, tem mais foco nos detalhes, em questões específicas, e com isso elas têm mais talento para questões práticas, né, do que as que não são as intuitivas, né, que a gente vai falar depois. São mais pé no chão, porque também elas não gostam de pensar tanto, né? Elas pensam e já querem agir, já querem observar, já querem fazer. Elas não gostam lá de ficar pensando muito tempo, né? Então, são menos reflexivas e mais assim da ação, de já colocar a mão na massa, já começar a fazer. E com isso também são mais pé no chão, né? Mais concretas, assim. Bom, elas focam geralmente em como as coisas são, tipo, elas vivem mais assim, o aqui e agora. Sentem-se bem na rotina, né? Elas não se incomodam, assim, com coisas repetitivas e que sempre ser da mesma maneira, em vez de ficar inventando moda, elas gostam da rotina, de modo geral, tá? Tudo tem exceção, tá, gente? Dependendo das outras letras da pessoa, mas o que caracteriza o S, né, o sensorial, puramente, é isso que eu tô falando agora, tá? Gostam de explicação passo a passo, né? Isso, aquilo, nananã, né? Bem completo, assim. Expressam-se de forma mais direta, né? Assim, mais concreta também. E a ação, eles focam mais a ação nas consequências de curto prazo. Então, coisas mais imediatas, tá? Aí, pro outro lado, né? O pessoal da intuição, que aí é quem é N, tá? Então, que a intuição, o N é de intuição, porque I já tinha de introversão, por isso que é N, tá? Bom, então, quem tem uma maior tendência para intuição, preferência pela intuição, é mais voltado para dentro, assim, para introspecção, né? Para o mundo das ideias, né? De pensar, ele observa e daqui a pouco ele já está pensando, já está juntando uma coisa com a outra. Então ele é mais voltado para dentro do que para observação, né? Uma big picture, que é tipo questões mais abrangentes, né? O que eu quero disso? O que está por trás? Peraí, ok, tem tudo isso aí, mas o que é mais importante? Então, ele é uma cabeça mais, assim, estratégica, assim, de olhar de fora e ver, peraí, o que está acontecendo aqui? O que mais interessa nessa situação? Tem mais talento, geralmente, comparado aqui, puro sensorial, né? Para criatividade,
que ele pensa mais, extrapola a cabeça, gosta de pensar fora da caixa, são mais imaginativos, né? Sentem falta de espaço, né, para pensar. O foco é mais em como as coisas podem ser do que em como elas são, então são mais voltados também para o futuro, né? Peraí, isso aqui é assim, mas como poderia ser diferente, como poderia ser melhor, né? Então gostam geralmente mais de inovar e fazer diferente. Sentem-se bem na variedade, né? Não curtem rotina, tipo, peraí, tem um caminho diferente pra gente fazer, né? Seguir sempre esse mesmo caminho de todo mundo, né? Então ele gosta de tentar coisas diferentes, inovar. Não gosta muito, não tem muita paciência para explicação passo a passo. Tipo, gosta do que é... Peraí, mas o que é mais importante eu saber, né? E ele quer entender, principalmente assim, não só o porquê das coisas, né? Por que eu tenho que fazer isso? E por que isso é desse jeito? Né? O que está por trás, né? Expressam-se de forma mais complexa e abstrata. No fim, eu quero falar um pouquinho, dar umas dicas de como os tipos se comunicarem, se compreenderem, porque isso ajuda muito. Aliás, parênteses, né? O que eu acho legal de conhecer, né, os tipos psicológicos ou temperamentos que for, é que, primeiro, pra gente se conhecer, para saber lidar consigo mesmo e melhorar, aprimorar, etc e tal, né? Mas também depois, porque no que a gente começa a conhecer mais os outros, a gente também vai se adaptando. A gente fala assim, caramba, isso aqui é difícil em mim, dos outros entenderem. Então, ainda mais se a pessoa for diferente de mim nesse aspecto, eu tenho que me adaptar, senão ela não vai me entender, ou ela, sei lá, vai achar uma coisa que não é aquilo que eu quis dizer, né, assim. Bom, voltando. Então, quem é intuitivo? A ação, né, por último, a ação é mais focada nas consequências de longo prazo, tá? Não só, beleza, agora é pra já, mas o que a gente vai ganhar com isso, né? Bom, terceira dicotomia, né? As duas dimensões opostas. Então, o T e o F, né? T vem de thinking e F de feeling, tá? Então, T é razão e F é sentimento. Então, esse é mais fácil também de entender, né? Então, quem é o T, né, que é a razão, ele se... fazendo um resumo geral também, né? Geralmente o foco é mais na tarefa, em dados objetivos, mensuráveis, pão, pão, queijo, queijo, né? Se expressam de uma maneira mais objetiva e também mais fria também, né? Assim, mais tá, isso é assim porque é assado, ou não é, né? Ele quer já ir direto, assim, é o que mais importa ali, sem muito rodeio. Aparenta mais distância e frieza, por ser mais, assim, racional, né? Mais frio. Mesmo que não seja uma pessoa que é super extrovertida, que adora, não sei o quê, mas ela fala de uma maneira mais fria, assim, né? Pessoa mais racional. E tem mais facilidade em se desprender das situações, né? Emocionalmente. Então, não se envolve tanto pessoalmente, né? Nas questões. Bom, quem é o F, né? Que é o sentimento, lá, o feeling, é o outro lado, né? Então, tem emoções mais fortes, né? O foco, enquanto quem é thinking, né? O T lá, a razão, tá mais focado em dados mensuráveis, o que eu quero, o objetivo, o feeling. Ele tá mais focado nas pessoas, nos valores, né? Então, por exemplo, tá conversando com as pessoas, em vez dele... Ele não é aquele cara que quer discutir até o fim, né? Ele quer chegar a um acordo. Peraí, o que a gente vai concordar aqui? Como que a gente vai ver? Ele não quer... Não, vamos ver o que é o certo, o que não é. Não, ele vai tentar achar uma concórdia, um acordo, enfim. O que as pessoas têm em comum e evitar briga, essa coisa toda, né? É mais subjetivo na forma de se expressar. Aparenta mais acolhimento e amizade. Valoriza mais, assim, compreensão, ética, né? E tem mais facilidade em captar os sentimentos alheios, porque, claro, ele é mais focado nisso, né? Quando ele tá numa conversa, quando ele tá mais ligado nas pessoas, né? O T, não, ele tá focado assim, não, peraí, o que é fazer? É mais tratorzinho, assim, né? Tipo, na tarefa, na coisa, e as pessoas estão ali em segundo plano. O F, não, o feeling, primeiro as pessoas, né? Então ele capta mais também os sentimentos e acaba sendo mais empático, né, com isso tudo, sabendo se lidar também mais com os outros, porque no fundo ele se preocupa mais com isso. Bom, e a última letra é J ou P, né? J é de judging, que é julgamento, e P é de percepção,
tá? Essa, para mim, são as palavras mais, assim, que não... difíceis de entender, né? Mas só para vocês entenderem de onde elas vieram, essa dimensão, ela mede, assim, como a pessoa toma a decisão, né? Qual é a prioridade dela na hora de decidir e agir, né? Então, o julgamento, quando fala em julgamento, é assim, ele já quer julgar o que quer fazer, decidir, né? Então, peraí. Ok, então eu tenho esses dados, então o que quer fazer? Né? É para fazer isso, fazer aquilo. Já vamos agir, né? O P, que é percepção vem de perceber, né? Captar. O que é isso, né? O foco dele está mais em captar as informações que ele precisa para agir. Não está tanto em agir quanto antes. Então, ele gosta de captar cada vez mais informações para depois agir. Tá? Daí, só para vocês entenderem de onde vêm essas palavras. Bom, então o julgamento, né, o J, ele prefere concluir, né, fechar opções, né? Então, peraí, tem um carro preto, branco, sei lá o quê. Então tá, qual que a gente vai fazer? Esse aqui? Ok. Né? O P não, ele gosta de... Então, tem o preto, branco e o vermelho. E tem mais algum? Né? Oi, gente, caiu. Tá aparecendo aí? Bom, vamos lá. Então, o J... ele tá mais fechado em decidir, né? Logo, rápido, né? Buscar rapidez nas decisões. Tem talento para pensar antes, né? Então, ele é mais assim de se programar. Ele não gosta de levar susto, né? Ele quer ter as coisas sob controle. E tem também uma maior carga de estresse, de rigidez, né? Uma pessoa que gosta mais também de pontualidade, de prazo, compromisso, esquema. Então, o J, né? É isso, ele quer decidir logo e quer ter controle sobre as coisas, né? Ele é mais certinho, assim, né? Mais esquematizado. Então, o P, que é o que eu estava falando de percepção, ele é o outro, é o contrário, né? Ele demora mais para decidir, porque o foco dele principal não é a rapidez na ação, tá? Ele quer a melhor ação, ele é mais perfeccionista. Então, ele fica assim, ok, temos essas opções, mas será que não tem outra melhor? Então, ele vai lá. O J, quando ele já achou uma suficientemente boa, ele, beleza, isso aqui tá legal, vamos decidir. O P não, ele, legal, mas vamos ver se não tem uma melhor, vamos esgotar todas as opções, né? Então, ele é mais livre, assim, com ele mesmo e com os outros, né? De pontualidade, não gosta de esquema, de cobrança, de prazo, gosta de poder ter mais, assim, liberdade de ação, para poder mudar de ideia, para ser mais criativo, para ter mais flexibilidade de ação mesmo, né? De escolha. Então, com isso, ele tem menos estresse, geralmente, né? Ele tem geralmente é mais descontraído, mais leve, tira a importância, né? Das coisas que deram errado, ele gosta até de improvisar, porque ele tem mais talento nisso, então ele não se incomoda se uma coisa que não está imprevista aconteceu, ele se vira bem, né? Até porque ele mesmo se coloca nessas situações, porque como ele tem ele não gosta de ficar decidindo com muita certeza, ele gosta de decidir, fazer as coisas mais perto, né? Então é bem comum deparar pouco. Quando chega a coisa, estourou e ele tem que correr para fazer, né? Então ele tem mais talento para isso. Não significa que ele seja sempre assim, tá, gente? Atrasado, improvisado, mas ele se diverte um pouco com isso, ele não se estressa tanto, né? Então, beleza. Agora, então, primeiro eu falei isso aí pra vocês entenderem, tá? As 4, porque aí sempre as pessoas, elas têm 4 delas, né? Então, ou é E ou I, ou é S ou N, ou é T ou F, ou J ou P. Então, nisso, vocês vão encontrar 4 letras que são de vocês, tá? Aí uma pergunta que sempre fazem, mas eu era tal e eu posso mudar? Eu nasci com um tipo e mudei? Não, a gente não muda porque é uma inclinação. A gente pode mudar as nossas ações, as nossas atitudes. Então, por exemplo, uma pessoa que é P, nesse último que eu acabei de falar, ele é menos estressado, com horário, com compromisso, ele é mais assim de boa. Mas eu, por exemplo, conheço pessoas que são P, né, tem inclinação para o P, que é esse mais descontraído, que são sempre pontuais. Sempre, chegam antes até, estão lá. E conheço pessoas que são outro, que são J, que tem uma tendência, né, maior a rigidez, a pontualidade, ser mais esquematizado, e que sempre chegam atrasados. Então,
entende? Não é que a pessoa é desse jeito, porque aí entram outras coisas também, entram os valores, entram as coisas que a pessoa prioriza, entra a luta dela, o esforço para adquirir aquele hábito bom. Então, entende assim? Então, mas isso é importante, tá, gente? Porque aí você fala assim, mas eu sou super pontual, ok. Isso não determina que você é uma coisa. Eu era introvertido e agora eu sou extrovertido. Tipo assim, né? Às vezes aprendeu a falar mais com os outros, ou porque acha importante. Ou, por exemplo, tem um professor da Universidade de Oxford, que é o Mike Moss. Ele é Career Advisor. Né? Ele é, tipo, conselheiro, né? De alunos em relação à carreira. E ele usa muito, ele é certificado pelo MBTI, aplica nos alunos, etc e tal. E aí ele estava me contando lá, e fui lá visitar, enfim, uma parceria que a gente ia fazer, por causa de uma faculdade aí do Rio. E aí ele falou isso, né, que teve uma aluna lá de Oxford, que ela chegou e quando ele aplicou o teste, deu introvertida, né? E aí, depois de um tempo, ela continuou na faculdade, tudo, né, porque ele vai acompanhando os alunos ao longo do curso lá, né? E aí ela falou assim, professora, eu acho que eu não era introvertida. Porque o que acontece? Ela nasceu na família dela, todos eram introvertidos, né? E ela, desde pequenininha, né? Que, sei lá, ela já começava a falar, já puxava papo. Aí os pais falavam, filha, tá menos, não sei o quê, tá fazendo barulho, nossa, tá conversando com desconhecido. Então, desde pequenininha que ela foi treinada a ver assim, nossa, esse jeito não é, né, o pai, a mãe, os irmãos todos introvertidos. Então, para ela, aquilo não era correto, não era o melhor, né? Então, ela foi aprendendo, a vida inteira ela sempre agiu como introvertida, até chegar na faculdade. Porque no que ela mudou de cidade, chegou lá, né, em Oxford, ela tinha um outro ambiente, outras pessoas, né? Então, claro, a pessoa continua com a inclinação não muda. Então, ela foi se soltando, e aí ela falou assim, gente, eu sou introvertida, na verdade, né? Não é que eu era introvertida, eu agia como introvertida porque o ambiente que eu estava me pedia isso. Mas, na verdade, eu não sou, né? Então, e da mesma forma, sei lá, uma pessoa que é realmente introvertida, mas ela acha importante conversar com as pessoas, socializar. Ok, ela vai conversar com todo mundo, vai puxar papo. Conheço muita gente que é introvertida e que tem muito mais amiga, né? E que conhece gente na rua e que puxa papo. Porque a pessoa acha importante, né? Então é isso, tá? É muito importante falar isso, porque só para mostrar que é uma tendência, uma preferência que a gente tem natural, né? Que nem, sei lá, quando a gente vê criança pequena, né? É bem fácil de ver as inclinações, né? Se bem que mais ou menos, gente, só para vocês saberem, a gente percebe a principal inclinação. Eu não vou entrar nesse, eu posso depois dar uma aula sobre as funções cognitivas, porque é um assunto mais complexo aí. Mas enfim, não vou entrar agora, mas até os 11 até 13 anos é quando determina, onde a pessoa de fato mostra começa a usar todas as funções cognitivas próprias do tipo psicológico dela, que dá pra gente ver, nossa, de fato, essa aqui tem essas letras aqui do MBTI, a partir dos 13 anos, né? Mas enfim, até então, geralmente ela vai usar o primeirão lá, a primeira função cognitiva principal dela, tá? Mas enfim, só o que eu queria dizer era assim, que desde criança a gente vê já, né? Aquela criança que senta dois irmãos, por exemplo, e aí tem aquele que olha, aí fica olhando pra você, e aí já puxa papo, e aí já quer interagir, aí fica falando isso aqui, né? E tem o outro que é quietinho, que poucas palavras. Então é isso, né? Não significa que depois no futuro não exercite o contrário, né? E mostre o contrário. Mas a inclinação, que a pessoa sente mais à vontade, mais confortável, no fundo é isso. E a pessoa, deixa eu relaxar. A pessoa é daquele jeito. Então, isso que tá? Essas letras aqui que eu falei. Bom, aí o que acontece? Depois da Myers e da Briggs, né? Myers-Briggs, a mãe e a filha, que elas fizeram esses 16 tipos, né? Separaram essas dimensões e que aí geraram, né, esses 16 tipos. Veio o David Keirsey, que agrupou em 4 grandes grupos os 16, tá? Que são em que esses 16 eles se assemelham em algumas coisas, né? Então, com isso ele agrupou, né? Tipo, em grupos que se assemelham a determinadas questões. Então, todos que são S, sensorial,
e J, né? Então, S é aquele, lembra, que é prático, gosta de rotina, pé no chão. J é aquele que gosta de prazo, pontual, mais certinho, um pouco mais de estresse. Então, quem tem esses dois nas letras, ele chamou de guardiões. Quem são os guardiões, né? Por exemplo, Maria Teresa de Calcutá, tem vários, né? Aliás, a maior parte da população tem esse tipo psicológico. Graças a Deus, que são os pilares da sociedade. Então, em que sentido, né? Eles gostam de servir, né? De preservar as instituições sociais, de fazer a coisa certa, né? São mais assim certinhos, gostam de rotina, de regra. E geralmente são aquelas pessoas que estão preocupadas que as coisas estejam funcionando. Tem um cachorro na rua. Ah, fecha o vidro. Obrigada. Então, assim, quem é SJ, né? Para quem se identificou aí com essas letras, assim, é um pouco aquele amigo que todo mundo quer do lado, porque é que te lembra que tem prova no dia seguinte, é o que sempre está pontual, aquele que, sei lá, tem um negócio que ninguém quer fazer, ele vai lá e faz. Depois eu vou entrar um pouquinho no que mexe, ainda temos tempo, né? Com a autoestima de cada um, como lidar. Só vou falar meio por alto, tá? SJ. Depois, SP, tá? Que é sensorial, aquele prático, tá no chão, e P, que é mais flexível, não é estressado, não é tão ligado no horário, não gosta de esquema, de cobrança, tá? Então, David Keirsey chamou de artesãos. Então, estão muitos... mas assim, por que artesão? É aquele que quer fazer acontecer, pôr a mão na massa e ele tá onde está a ação, né? Então, o guardião, ele vem antes, tá? Ele é aquele que quer preparar para não faltar nada, ele pensa antes. Então, peraí, vamos prever porque a gente vai viajar, então vamos fazer um guia, né? Um mapa do que a gente vai fazer, não pode esquecer nada. Então, esse é o guardião, tá lá preocupado, geralmente são os mais preocupados, tá? O primeiro que eu falei aqui. Depois vem o artesão. O artesão, ele já beleza, não, mas vamos viajar, por que tá demorando para planejar? Ele é bem mais espontâneo. E aí ele é mais lançado, mais audaz, né? Porque ele gosta da aventura da ação, né? E não gosta de muita teoria e nem de muito planejamento. Então, são mais espontâneos, adaptáveis, né? Às vezes também mais competitivos, né? Ele vive no momento presente, então eles têm uma inteligência tácita muito grande, que é essa coisa assim de savoir-faire, assim. Então, peraí, o que tem que fazer agora? Ele vai lá, bombeiro, estourou, ele sabe, vai pra cá, vai pra lá, né? Tem muito pé no chão. Então, esses são os artesãos, né? Eles chamam artesão por causa disso, de querer já... Chega de teoria, chega de estresse, planejamento, preocupação, vamos já tocar esse negócio, assim, né? E ele, geralmente, é o que tá na frente lá de arregaçar a manga e já começar a fazer, né? Bom, depois tem os idealistas, que são intuitivos, então é então aquele que gosta de pensar, mais introspectivo, né? De refletir nas coisas, pensar no futuro, e mais criativo, né? E é F, que é feeling. Né? Então, ele, além dele ser mais reflexivo, ele sente mais, ele é mais afetivo, né? É mais afetuoso. Então, esses o Keirsey chamou de idealistas, tá? Que aí tem o Gandhi, Lady Di, muitos políticos, psicólogo. Assim, como que o Keirsey caracterizou, né? Eles são apaixonadamente preocupados com o crescimento pessoal, né, de cada um. Então, eles buscam autoconhecimento, autenticidade, o bem-estar psicoafetivo dos demais. Quanto lá o primeiro que eu falei, o guardião, ele está muito voltado para estar todo mundo saudável, alimentado, protegido, com roupa quentinho lá, não vai passar frio. O guardião, né? Tipo mãe, né? Que cobre lá o filho. O idealista, ele já é aquele que quer que todo mundo esteja feliz, todo mundo em paz um com o outro, em harmonia. Você está se realizando, você sabe quem você é. Então, é isso. O idealista, ele tem uma preocupação de cuidar dos outros, é mais nesse sentido da felicidade, da realização pessoal, do equilíbrio psíquico, afetivo, tá? Então, e ele é muito idealista mesmo, né? Como que ele se chamou, né? De querer um mundo melhor, é mais poeta, é mais contemplativo, enfim.
Por isso, também assim, claro, como ele é muito ligado nas pessoas, né, assim, de como os outros estão, ele tem a maior inteligência diplomática, disso de saber como lidar com as pessoas, de se colocar no lugar, de empatia, de captar como o outro está sentindo, então eu vou falar desse jeito. Então, eles são muito talentosos para isso, para relações humanas, né? Então, por isso que tem muito, não só por isso, né? Além de ter talento, eles gostam disso. Então, por isso tem muito psicólogo, político, advogado, né? A maior parte das minhas amigas advogadas. Tem também outros, tá, gente? Todo mundo faz o que quiser de profissão, tá? Tenho amigas de todos os tipos, advogadas, mas NF são as que dão a maior parte, assim. Que nem a maior parte das minhas amigas médicas são SJ, tipo assim, 90%. A maior parte das minhas amigas advogadas, por exemplo, e psicólogas, são NF, tá? Enfim. Bom, e o último grupo que o Keirsey montou, né, que ele caracterizou, foi quem tem N e T. Eles chamam de racionais, que é intuitivo e thinking, né, que é razão. Então, a pessoa, lembrando, né, o N, ele gosta de pensar, ele olha um pouquinho pro mundo, mas daqui a pouco já quer entrar para dentro dele, já juntar uma coisa com a outra e fazer conexão. E ele é racional, ele é T, né, o razão. Então, ele é mais frio também, ele não tá muito preocupado, não é que não tá nem aí, ele tá, mas ele tá focado no que me interessa aqui fazer, chega de frufru, chega de sentimento, põe o sentimento de lado e vamos pro que interessa. Então, é mais frio, né, mais distante, assim, na tarefa das pessoas, né? No objetivo que ele tem em frente. Então, eles são racionais, né? Que seria isso, né? É esse tipo mais focado em resolver os problemas. Então, peraí, o que tem que fazer? O que eu preciso fazer para resolver? É competência, né? Eles valorizam muito inteligência, competência, resolução. Tem que ser melhor no que eu faço. Não necessariamente por vaidade, mas é que ele se cobra isso. Ele, entende? Assim, se ele não é competente, ele não está sendo ele mesmo, ele está indo contra ele mesmo. Ele acha absurdo, como que você não... É muito importante para ele isso, né? Mais do que pensar nos outros, se os outros estão bem, se não estão, enfim. Então, eles também têm uma inteligência mais assim, estratégica, né? Da big picture, de olhar para o geral e falar o que é mais importante nisso tudo, porque justamente para ele ser mais desprendido das coisas, né? Assim, das pessoas, enfim... Ele se distancia mais e não perde o foco, né, do que é mais importante. São rigorosamente lógicos, né? Enfim. Então, aí tem o Einstein, Margaret Thatcher, são pessoas assim mais, enfim, intelectuais, geralmente. Tem de tudo, tá, gente? Tem muito empreendedor também. Empreendedor tem tudo que é canto, mas, enfim. Tá, então, o que eu queria dizer... Então, primeiro para localizar vocês entenderem melhor um pouquinho de... Cada um, né, como que se formam os 16 tipos, por isso que eu expliquei cada letra. E agora quis falar um pouquinho como eles agrupam, porque fica mais fácil porque não dá tempo de eu falar dos 16 aqui, né? Mas eu acho que quando a gente fala dos 4 grandes grupos, a gente entra um pouco no mundo de cada um. Todo mundo quer SJ, todo mundo quer NF, NT e SP, tá? Então a gente fica mais fácil depois em algumas questões mais concretas, que eram, assim, práticas do dia a dia, que é a segunda parte que eu queria falar agora, né? Então, por que é legal pensar, conhecer, né, de nós mesmos e também tentar descobrir dos outros, tá? Porque, assim, cada grupo tem uma autoimagem, né, um núcleo ali, que é o que determina, assim, quem eu sou, né? O que é mais importante para ele, né? Eu, fulano, nome e sobrenome, o que tá ligado na autoimagem dele... É o que ele mais tenta defender, o que ele mais tenta tornar real na vida dele, tá? Então, vou só citar um pouco dos grandes grupos, só para vocês se localizarem. Tá? Os SPs, né? Os artesãos, não, SJ, que foi o primeiro que eu falei, guardião, tá muito como ele se vê, o que é mais importante para ele, né? Cuidar dos outros, dessa parte mais assim, prática, mais concreta, mais externa. Ser independente, né? Então, ele não acha ruim estar preocupado, ele até valoriza estar preocupado, porque ele se cobra cuidar dos outros, do mundo, da coisa funcionando, acontecendo. Então, ele geralmente é o tipo que a gente vê assim, mais assim, nossa, porque não sei o quê, por causa disso, por causa daquilo, tô estressado, preocupado. Mas no fundo, porque ele acha legal isso. Não que ele, ai, que bom estar preocupado, mas ele tá cumprindo o papel dele no mundo se ele tá preocupado.
porque ele tá atento a tudo, né? Tá preocupado com as pessoas, com as coisas, né? Então, isso tô dando aqui esse exemplo dos guardiões. Primeiro, para a própria pessoa, quem se identificou aí com S e com J, para, assim, tirar um pouco a importância, né? Quando tô preocupado, peraí, será que é para tanto? Será que eu não tô exagerando? Né? Porque ele tem uma tendência maior a se preocupar. E no fundo, porque ele acha até legal, né? Quando as pessoas falam, não, você é muito preocupado. Ele, de todos, é o que menos se incomoda. No fundo, ele até gosta. Nossa, falou que eu sou preocupado, né? Então, mas isso, para ele desconfiar de si mesmo, né, por um lado. E para quem se identificou com os outros tipos, tá? Ou SP, NF ou NT, quando você tem um amigo ou um parente, sei lá quem, que é SJ, você fala assim, meu Deus do céu, mas que estresse, uma coisa tão pequena e não vai acontecer nada, por que não sei o quê? Tá caindo cabelo já da pessoa, tá estressado, brigou comigo. Então, assim, os outros tipos, às vezes ficam assim, pra que tanto estresse, né? Então, é legal pensar que, tipo assim, o estresse dele é legal, assim, é causado por uma coisa boa, que é essa questão dele, lá dentro dele, assim, o que tá ligado na autoimagem dele, que ele se cobra, é ele querer cuidar, ele querer mostrar, ó, quando ele fala assim, nossa, eu tô preocupado, você tá levando casaco? No fundo ele tá dizendo assim, eu me preocupo com você, eu quero que você esteja bem, que você esteja seguro, eu tô me preocupando com o mundo. Então, é uma coisa boa que tá movendo ele, assim, a autoimagem dele, uma coisa, é isso, né? É boa. Que no fundo quem se dá mal é ele, que tá mais se preocupando com a coisa, né? Mas então isso, para quem não é SJ, é bom a gente a relevar e isso, né? Tirar a importância e não, é isso. A pessoa não é que ela tá pegando meu pé, não é que ela desconfia de mim, não é que ela acha que eu sou mais responsável. É que, às vezes até acha que é, mas mais do que tudo, ela gosta de mostrar que ela tá se preocupando, que ela gosta da gente, uma forma dela mostrar também, né, que ela afeta, enfim, tá? Então, primeira dica aí de relacionamento. Outra, tá, eu vou falar um pouquinho de cada uma, assim, algumas coisas básicas, principais de cada um, para falar um pouquinho sobre comunicação, tá? Entre os tipos, que isso é uma coisa que dá muito problema. Então, SJ é bem geral. SP, né, os artesãos, ele é que também, bom, enfim, vamos ver o que é melhor eu falar. Ele é mais assim, pra quem é dos outros, ele pode parecer tipo assim, ai, poxa, o cara já meio precipitado, já quer fazer, a gente nem pensou e atropelou, sabe? Pode parecer assim, meio superficial, né? Dependendo de quem, né? Se a pessoa é idealista, ela vai achar, passou por cima do sentimento do outro. Se a pessoa é guardiã, ela vai assim, poxa, nem pensou nas consequências do negócio, já foi fazendo. Então, dependendo, né? Agora, eles dão um show de fazer acontecer, né? Ele é aquele que pega pra si, tipo, daqui que eu faço, né? Então, você tá com o pepino na mão, ele é o cara que vai se adaptar. Assim, a convivência com os SPs geralmente é muito mais fácil, porque ele é isso, né? Ele é mais simples de trato, porque é S, né? Ele não é muito lá de ficar pensando e tudo, ai, preguiça, né? Ficar lá elaborando por que a pessoa fez isso, deixa eu te fazer. Ele é mais simples, assim, ele é mais pão, pouco de queijo. Então, é menos difícil a convivência, assim, de criar problema, etc e tal, né? Pelo S. E pelo P, porque o P, que é aquela letra lá que é mais tranquilo, menos estressado, releva, não se preocupa com coisa que vai ter que improvisar, né? Então, imagina, junta essas duas letras, tipo, ai, que delícia. Nossa, a pessoa é introvertida e filler, então é o pão bento da casa, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo, por exemplo, eu convivi com uma pessoa, uma amiga, né, que era ISFP, né? Então, ao mesmo tempo que é introvertida, sensorial, coração e perceptivo, né, que é assim, esse mais. Ao mesmo tempo que ele é de boa, ele é tranquilo, ela tocava tudo, assim, ela organizava coisa, ela fazia, ela agitava, não sei o quê. A menina um espetáculo de fazer acontecer, sabe? Deixava todo mundo no chinelo. Enfim, só tentando falar aqui um geral pra gente admirar, né? Como ver, quando a gente vê de uma forma o que a gente acha de negativo nos outros, estou falando aqui algumas coisas que estão por trás, né? E onde eles são muito bons, assim. Bom, depois, NF, que são idealistas, intuitivos e fillers. NF, tá?
Bom, eles são geralmente mais complexos, porque imagina, ó, é intuitivo, gosta de pensar, e é coração. Então, além dele gostar de pensar, ele sente mais, ele sofre com os outros. Então, é aquela pessoa assim que vê o cachorro sofrendo, ai, o cachorro, sabe assim? Ou não sei, você chega lá contando um problema, de repente a tua amiga tá mais triste pelo teu problema do que você mesma tava, sabe? Porque eles têm uma conexão muito grande com os outros, então eles absorvem muito os sofrimentos. E eles querem se certificar que os outros estão bem, que estão felizes. Então, enfim, para quem tá de fora, tá? Quem é dos outros temperamentos, dos outros tipos, pode parecer assim, ai, que exagero, não é pra tanto, porque tá sofrendo, ou, ai, imagina, tá vivendo, eles são muito mais ligados no futuro, né, do que todos os outros, por exemplo, né. Eu só tô dando algumas características da gente, porque como a gente tem pouco tempo pra tudo que tem que falar, tem muita coisa que eu poderia falar de cada um dos quatro, mas só o que às vezes pode nos afastar deles. Então, de falar assim, ai, tá viajando, tá querendo salvar o mundo, tá sofrendo à toa, só que não. Tipo, por que ele sofre? Porque ele é preocupado, é a mesma coisa lá do guardião, né, do SJ, sentinela também tem gente que chama, a autoimagem dele tá também em cuidar dos outros, mas esse cuidar mais assim, dos outros estarem felizes, né, etc e tal. Então, o sofrimento dele muitas vezes é por isso, porque ele se cobra muito isso, se ele não tá fazendo bem pros outros, ele fica mal, né, se o outro tá sofrendo, ele também tá sofrendo junto, né, sei lá, ele sonha com um mundo melhor e de repente o mundo não é daquele jeito. Então, assim, de todos, ele é que tem a maior inteligência diplomática, né, que a gente estava falando antes. Então, você deve falar, ai, nossa, como ele sofre, como capta as coisas, exagerou. Só que não, ele é o que mais vai captar o que as pessoas estão precisando da gente. Também já vi muita, até parente minha, né, que é desse grupo idealista, e que numa situação lá, na minha família, uma pessoa falou assim, nossa, vocês conviveram comigo as férias inteiras, e só ela que percebeu que eu não estava bem, que eu estava triste, que eu estava mal. Então, a única que percebeu era a única idealista que tinha lá no grupo. Tudo bem, não necessariamente, tá, gente? Todo mundo tem que ser esperto e prestar atenção nos outros, tá? Mas que eu digo assim, é muito legal, né? No fundo, eles também são muito mais sensíveis aos demais, né? Então, é aquele amigo que às vezes você nem é tão amigo, mas se você tá com problema, ele vai lá, vai te acolher, vai virar à noite. E mesmo que nem seja teu melhor amigo, assim, né? Bom, tá, isso é só tendência, tá, gente? Não necessariamente quem é NF é assim, tá? É só, isso tudo que eu tô falando são inclinações e uma média, mas não necessariamente, tá? Só pra gente botar as pessoas em caixinha. Bom, e depois, por último, os racionais, que é o intuitivo, e o T, que é de razão. Deixa eu ver o que as pessoas, às vezes, o que acontece? Ele também gosta de projetar o futuro, e ele gosta muito de pensar assim, como as coisas poderiam ser melhor. E ele já quer arranjar uma solução para aquilo. Então, para os outros, às vezes, principalmente se é sensorial, pode parecer assim, que teórico. Tipo, nossa, porque ele já pensou aqui, só que ele já tá... O que aconteceu? Ah, susto. Ele não quer ficar parado no que tá. Outras pessoas estão executando lá, né, fazendo tudo. E ele, não, peraí, alguém tem que pensar em onde queremos chegar. Se a gente ficar só todo mundo executando, a gente nunca vai progredir. Então, às vezes os outros, principalmente se é sensorial, falam assim, ai, mas nem tá fazendo o que tem que fazer, já tá pensando no outro e tá viajando, não vai dar certo. Mas não, ele tem uma visão muito boa de olhar como ele pensa muito. E ele tá muito ligado na big picture, tipo assim, onde queremos chegar. Ele não se perde nem com sentimentos alheios, né? Quem tá bem, quem tá mal. Não é muito ligado no passado, que nem o SJE fica lá, ele já vamos tocar em frente. Ele tá muito focado no que é o ideal em cada situação. Ele, de fato, acaba, enfim, tendo uma boa ideia, uma capacidade boa de planejamento futuro, né? De enxergar as coisas como deveriam ser no futuro e propor boas soluções, assim, né? Mas enfim, só para passar para vocês algumas questões que às vezes é bom a gente saber sobre cada um, para a gente não
sei lá, evitar os atritos, entender o que está por trás, né? E só umas últimas, para terminar, né? Algumas dicas. Tem pergunta aqui? Que eu não sei olhar esse negócio, tá? Acho que não, né? Não, tá tranquilinho. Opa, tem uma pergunta. A cultura do local onde se vive pode afetar a pessoa? Tipo caso da família? Exatamente, pode afetar sim. Né? Não vai mudar o que a letra dela. A letra, ela nasce e não vai mudar a letra dela. Inclinação tal, né? Que nem uma pessoa que isso, né? Tem uma natureza mais extrovertida, assim, uma inclinação mais pra estar perto das pessoas, puxar papo, e a outra que é mais, peraí, deixa eu respirar, deixa eu ficar agora sozinho. Tipo, essa inclinação natural não vai mudar. Mas, tipo isso, por exemplo, a minha família, todos são, meus pais e irmãos, são todos introvertidos. Eu sou a única extrovertida. Então, eu sou mais introvertida disso, porque começa a falar alto, você fala baixo, você falando tão alto, não sei o quê, não. Tipo, então, me influenciou. Eu não sou muito escandalosa, não sei o quê, não sei. Mas influencia, mas não mudou a minha inclinação. Eu só aprendi a lidar mais com a minha extroversão, né? Ela não me atrapalha tanto, porque é isso, né? A inclinação, se a gente deixa ela solta, ela começa a atrapalhar a gente, porque a gente já tem facilidade para aquilo. E a gente não treina o contrário, aí complica, né? O que eu falei aqui, o ideal é que cada pessoa tente treinar o oposto, né? Quem deu intuitivo, que tente ser mais concreto, mais pé no chão e vice-versa, né? E tudo que eu falei. Porque aí a gente vai ficando mais completa, né? Uma pessoa mais livre, na verdade, mais versátil. Que a gente não é tipo criança mimada, que age só conforme a lei do gosto. E isso é mais fácil pra mim, então faço isso. Né? Quem segue muito as próprias letras, as próprias inclinações, acaba ficando meio estagnado, porque fica só no que tem facilidade, não desenvolve o que não tem por natureza, tá? Bom, fecha aqui. Ai, complicado, tá. Bom, e só para terminar, então, algumas dicas de comunicação que eu acho legal. Primeiro, só assim, o que eu acho que é legal vocês saberem, desses grandes grupos, o que mais diferencia as pessoas é se elas são S, sensoriais, ou N, intuitivas, tá? De todas as letras que eu falei, é o que mais, assim, diferencia as letras, né? Então, quando tá nessa dimensão aí. Então, inclusive no plano da comunicação, é isso. Assim, realmente, o que mais atrapalha a comunicação é quando uma pessoa tá aqui e outra tá aqui, uma N e uma S, tá? Porque quem é sensorial, ele gosta, assim, de dados específicos, concretos, gosta de experiência, isso aconteceu, eu tava lá, né? O intuitivo, pra ele tem sentido ficar dando, ele já quer chegar, não, peraí, o que é mais importante disso, né? Então, ele já pega o conceito, né? Ele gosta de, sei, o que tá por trás, por que eu tenho que fazer isso, né? Enfim, então, mais teoria, né? Uma fundamentação teórica, né? Por que é assim? O que levou isso a ser assim? Então, quando eles vão se comunicando, um quer falar uma coisa para outra, mostrar que aquilo é importante, dá muito atrito. Porque daqui a pouco, quem é sensorial tá chamando o intuitivo de teórico, e quem é intuitivo tá chamando o sensorial de, sei lá, não entende nada do que eu falo, ele é muito imediatista, né? Enfim, então tem muito atrito aí. Geralmente, aqueles dois primeiros grupos, SJ e SP, tem uma comunicação fluida, e os outros dois, que é NF e NT, idealista e racional, também tem uma comunicação, né? Tipo, que legal, não sei o quê, né? E, enfim, então isso é uma primeira questão. E assim, depois também a questão do T e do F, né? Na comunicação e no dia a dia, né? Tô vendo que vai acabar, tá acabando, né? Só assim, quando a pessoa é mais... Ele cai sozinho? Ele vai te avisar quando estiver voltando, acho que 2 minutos. 2 minutos. Não, é ridículo, né? Cair aqui, então vou segurar. Bom, então só a última dica aí também. Quando a gente fica atento, né? Quando a pessoa é racional, a gente é racional e a outra é feeler, né? É sentimento. Então, na hora de eu conversar ou argumentar, né? Sei lá, eu sou sentimento e vou argumentar com uma pessoa que é mais racional. Não adianta, assim, às vezes a pessoa ela não vai abrir mão enquanto eu não der um argumento sólido. Eu começar a falar assim, isso aqui que eu fiquei muito chateada, a pessoa fica assim,
Não tá falando isso, sabe? Frescura, sabe? Então, ao contrário, a mesma coisa. Então, sei lá, por exemplo, eu sou racional, sou T, né? Eu trabalhei no banco uma época. E aí, tinha um colega meu que falava assim, para de dar argumento pro cliente, porque o cliente queria fazer uma aplicação, né? Aí eu ia falar assim, não, porque olha só, essa aplicação é melhor por causa disso, 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 tem os juros, tem isso e aquilo. E tinha uma cliente que era super, ela não entendia nada daquilo. E ela queria alguém que pegasse na mão dela e falasse assim, isso aqui que é. Eu nem sei falar direito porque eu não sou filler, né? Mas ele falava de um jeito que a mulher fazia todas as aplicações que ele falava sem entender nada. E ela nem queria saber a explicação. E eu não conseguia, né? Então, não sei se eu tô tentando falar rápido aqui, mas no fundo é isso. Tipo, como que você toca a tecla de cada pessoa, né? Pra enfatizar, né? Na comunicação e nos argumentos o que é mais importante para ela. Para ela é mais importante que a coisa saia, ou que as pessoas estejam seguras, ou que a coisa tenha um sentido, ou que as pessoas estejam felizes. Então eu vou falar assim, olha, fulana, vamos fazer isso, porque olha só, vai ficar tão tranquilo, né? Então vamos, as pessoas vão ficar felizes. Ou fulana, vamos fazer esse negócio, porque, nossa, o resultado final vai ser fenomenal, porque vai ter isso e aquilo, aí dá um dado concreto, ou sei lá, uma pessoa muito sensorial, eu falo, vamos fazer, porque isso aqui eu já fiz da outra vez e deu certo. Que é muito sensorial, ela quer que você prove que já fez, de preferência, né? Que deu certo, que deu um dado concreto. Então, não adianta falar teoria que a pessoa não vai achar que está viajando. Então, quando você, já aplicaram esse negócio, eu já fiz isso numa empresa lá e ficou em primeiro lugar e a gente conseguiu economizar não sei quantos mil reais. Aí a pessoa, beleza, então vou confiar em você. Né? Então, enfim, gente, falei super rápido. Eu vou finalizar porque eu não quero que o Instagram me corte no meio. E queria agradecer a vocês, né, se interessarem por esse tema, terem me convidado, e dizer que eu estou disponível. Qualquer dúvida que vocês tenham, queiram falar com mais calma, perguntar, estamos aí. Tá bom? O que faz? Faz brilhar?